Olá, está no ar mais um JR Entrevista. E aqui comigo o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Juliano Noman. Presidente, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Yuri. Presidente, as companhias aéreas estão no olho do furacão no Congresso Nacional depois que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe as companhias aéreas de cobrar pela bagagem de mão. Agora essa discussão está no Senado e, para abear, a discussão tem tomado um caminho equivocado. Eu quero entender que caminho é esse, porque para o passageiro que hoje tenta voar, ele vê a passagem cada vez mais cara e cada vez mais restrita. Então, o que está acontecendo? Excelente pergunta, importante até a oportunidade aqui de poder falar desse assunto, né? Um assunto que traz muita, como você falou, um olho do furacão, muita informação imprecisa também, então é uma boa oportunidade de esclarecer. O que estava acontecendo, o que acontece de fato, é que no final das contas, desde 2018, no mercado internacional, a gente começou a experimentar um movimento de concorrência super interessante e a gente considera até que saudável. Baseado numa norma que aconteceu lá atrás, em 2017, em que permitiu que as empresas flexibilizassem os produtos à venda para o passageiro. No final das contas, o que é isso? Você pode oferecer diferentes tipos de passagem dentro do mesmo avião, a passagem com bagagem, a passagem sem bagagem, a passagem com assento, com refeição, sem refeição. Então, isso foi flexibilizado em 2017. Já em 2018, a gente começou a ter, pela primeira vez, voando em mercados internacionais, origem e destino Brasil, aquelas empresas que a gente chama de ultra low cost, que são aquelas empresas de baixíssimo custo, que têm um modelo de negócio muito baseado nessa diferenciação de produto. Ela tenta achar um produto específico para cada passageiro e assim enche o avião, viabiliza novas rotas, um movimento super saudável de competição que deu super certo no Brasil. A gente está falando de 2018, não vamos esquecer uns 2 anos ali de pandemia, 20, 21, 22, 3 anos. Quando a aviação volta agora, as empresas crescendo, abrindo novas rotas que nem eram operadas, destinos internacionais que não eram operados. Por exemplo, Santiago, Foz do Iguaçu, um destino que não era operado por uma empresa low cost, com esse modelo de negócio super flexível. Basicamente, Argentina e Chile, para simplificar, operando com esses modelos de diversas tarifas. As empresas que operam aqui dentro do Brasil, que também operam nesse mercado internacional, no movimento de concorrência, para poder competir e continuar competitiva, buscando o passageiro, vendo a competição bem acirrada, também começaram a oferecer uma tarifa específica, que a gente chama de tarifa basic, que é a tarifa low cost, que é essa tarifa de baixo custo, que é uma quarta opção para o passageiro. Então, só para explicar, Yuri, rapidamente. A gente tinha 3 opções de passagem, basicamente, tradicionalmente. Uma promo, uma light, uma promo e uma completa, uma full. As empresas basicamente tinham esses 3 modelos. E com as empresas low cost, com o sucesso dessas operações, elas lançaram uma classe tarifária para competir com essas empresas, que é a Basic, que a gente chama de tarifa de baixo custo. E é nessa tarifa que seria mais barata que as outras que as empresas brasileiras já têm, que nessa tarifa não seria oferecido ao passageiro a possibilidade de embarcar com bagagem de mão. É isso. Essa tarifa basicamente dá direito à pessoa embarcar, o transporte, com uma mochila que ele acomoda embaixo do assento. Uma mochila de até 10 quilos, conforme a regra determina, mas cabendo embaixo do assento. E essa passagem seria mais barata, que as que hoje as companhias aéreas estão oferecendo? É mais barata, a ANAC até fez um estudo sobre isso agora recente, constatou que é mais barata e é muito fácil de ver, porque você abre o site, você vai ver as 4 opções, a tarifa básica, a tarifa de entrada é a mesma em todas as opções, então assim, essa aqui, X, essa aqui, X mais tanto, que dá direito à bagagem tal, ao assento, etc. Essa outra, dá direito à bagagem despachada, essa outra. Então, o passageiro vê as 4 opções de forma muito transparente e escolhe aquela que melhor lhe convém. Então, o passageiro que está indo, sei lá, estuda no Brasil, familiar mora na Argentina, está indo só o fim de semana, vai só com a mochila. Bom, deixa eu comprar a tarifa mais simples. Quem está indo de férias, mais tempo, deixa eu comprar a mais completa. Quem está indo em 4, só precisa de uma mala despachada, vou comprar uma com mala despachada, 3 sem mala despachada. Então, é basicamente opção e flexibilidade para o passageiro, é mais opção. Então foi isso, não criou-se uma taxa específica, o que criou foi uma classe tarifária a mais, uma opção a mais para o passageiro nos voos internacionais, num movimento de competição com essas empresas de baixo custo,
um movimento super saudável, é importante ressaltar. A competição é uma coisa positiva, ela é super saudável, é ela que faz o mercado evoluir, essa busca pelo passageiro. E foi isso que aconteceu, basicamente. Por alguma razão, houve a interpretação de que estava se criando uma taxa de bagagem de mão, que não é o caso, como eu expliquei. Mas, na verdade, presidente, é uma opção a mais. Sim, é que a desconfiança é legítima até certo ponto dos passageiros, dos consumidores, inclusive dos deputados e senadores que também voam muito, né, nas companhias aéreas brasileiras, ao entender que, se a gente puxar o histórico, o passageiro tinha a possibilidade de despachar a bagagem, agora isso é cobrado à parte. O passageiro marcava o assento de graça, agora isso é cobrado à parte. E esse mesmo passageiro não tem percebido que a passagem ficou mais barata, pelo contrário, agora ele paga o lanche, o despacho de bagagem, a marcação de assento e a passagem tem ficado cada vez mais cara. Então, como garantir que essa nova modalidade venha de fato a ser um desconto e não um efeito de taxação da bagagem de mão? Essa questão do preço da passagem, do custo, ela talvez seja a discussão central, né? Quando a gente olha para o mercado como um todo, essa é a discussão que a gente precisa fazer. Você pensar que esse ano a gente vai bater 120 milhões de passageiros no ano, é o recorde absoluto do setor, somando voos domésticos e internacionais. Em nenhum ano tivemos esse desempenho no Brasil. A gente operou 120 milhões de passageiros, é a primeira vez somando doméstico e internacional, tudo relacionado ao Brasil. Por outro lado, a gente está reduzindo a quantidade de destinos dentro do Brasil. A gente tem operado menos destinos domésticos. Basicamente, a aviação regional, aquela aviação de menor densidade, o que é uma notícia péssima para a gente, não é o que a gente gostaria de fazer. Acho que a missão das empresas para um país como o Brasil é conectar o país. O setor aéreo é um setor indutor de desenvolvimento, de integração nacional, de saúde pública, desenvolvimento social, inclusive. Você vê o que acontece com um destino turístico, por exemplo, depois que o aeroporto, para citar né, de Jericoacoara começou a operar, o que aconteceu lá na região de desenvolvimento, etc. Então, a missão do transporte aéreo é conectar, desenvolver. Então, para quanto mais cidades voar, melhor. Mas a gente está num momento interessante, em que a gente bate recorde de passageiro e reduz a opção de destino. O que está por trás disso, Yuri? Eu acho que essa é a questão central. No final das contas, é a viabilidade das rotas. Quando a gente para olhar 120 milhões de passageiros, a gente fala, nossa, é um número realmente muito grande. Mas quando você vai ver o número de CPFs, quanto cada pessoa anda, a gente tem ali 10, 15% da população brasileira que é quem anda de avião, de fato. Quer dizer, o espaço para crescer está aí, mas por que a gente tem menos rotas e menos aviões fazendo as rotas tradicionais? É uma questão de viabilidade financeira mesmo. No fim das contas, a operação e o custo de operação impõem um limite tarifário que a depender da renda da população e do destino, é viável ou não é viável ter aquela rota. Então, no final das contas, duas coisas são relevantes para o setor aéreo. Ou o custo de operação, baixo, o mais baixo possível, ou renda. Então, por que nos Estados Unidos, na Suíça, se voa muito? São países desenvolvidos, países ricos, de renda mais alta, que se voa muito. O que a gente tem conversado com os parlamentares, né, a gente tem mais ou menos duas opções. Ou a gente espera a nossa renda virar renda de país desenvolvido, e aí nós vamos voar igual país desenvolvido, e aí não precisamos discutir custo, porque a renda é muito mais alta, ou a gente faz uma discussão de custo, como a gente reduz o custo de produção do setor aéreo, como a gente faz os voos têm custo mais baixo para viabilizar mais destino e botar mais pessoas dentro. Quer um dado interessante, Yuri? Os custos, então, têm subido nos últimos anos. Demais. Quando você olha, a gente tem 60% dos nossos custos dolarizados, referendados em dólar. Então, a gente vê o que está acontecendo com o câmbio aí. Né, na pré-pandemia, o dólar estava 3 e alguma coisa, quase R$4, né? E hoje já passou dos 6. Chegou a 6,30 no fim do ano passado, agora 5 e pouco. Então, quando o dólar foi a 6,30, as empresas aéreas descontinuaram quase 15 destinos. O impacto é imediato. E tem o segundo nosso fator de custo, que está embutido no custo de dólar, é combustível de aviação. O QAV, que é o combustível de aviação, ele é mais ou menos 35% do nosso custo total. E por uma regra da Petrobras, ele é referenciado em dólar. O que significa isso? Se o combustível em si não variar, mas o dólar desvalorizar, aumenta o preço do combustível. Então, é o nosso maior item de custo, somado aos outros itens, por exemplo, arrendamento de avião, manutenção, que é tudo em dólar, você tem 60% dos custos dolarizados. O dólar dobra. Cara, o custo dobra, praticamente dobra. 60% do custo dobrou. Então, tudo isso gera um desafio muito grande. Aonde que fica a penalização? Nos destinos que têm viabilidade
menor, que são os destinos regionais, etc., né? Claro que os destinos que têm grande tráfego corporativo, de classe mais alta, eles sobrevivem, absorvem o custo. São rotas lucrativas. São rotas que você repassa para o preço, impreterivelmente isso acaba se refletindo em preço, mas o voo se mantém. A pior fase, Yuri, é quando você desatende, quando você tira o voo. Essa é a pior fase. Então, o que a gente tem explicado para os parlamentares é um pouco essa lógica. Uma discussão regulatória. Se o modelo do Brasil deve ser um modelo mais flexível, que o passageiro tem 4 opções naquela hora, e no dia que ele quer a bagagem ele compra uma, no dia que ele não quer ele compra outra e tal, uma discussão regulatória que a gente precisa fazer. Mas a discussão central e importante é como a gente faz o setor aéreo ser de fato acessível à maioria da população. Ou pelo menos a classe C, que são mais de 100 milhões de brasileiros, que poderiam estar consumindo o setor aéreo se o custo de produção fosse mais baixo. Agora, o senhor fala, como a gente entra nessa discussão? Exato, é preciso reduzir custos para ter uma passagem mais acessível aos brasileiros. Mas, por outro lado, temos aí o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, impactando mais uma vez de forma negativa. Como é que está essa situação e como isso amplia ainda mais essa dificuldade das companhias aéreas brasileiras? É importante deixar bem claro, né? Como eu falei, muitos dos nossos custos são em dólar. Então, por exemplo, o arrendamento de todas as aeronaves do Brasil, que operam no Brasil hoje é pago lá fora. Então, você faz uma remessa de recursos para o exterior e paga o arrendamento, o arrendador é um agente estrangeiro. Manutenção, a mesma coisa. Todos os custos dos voos internacionais, a mesma coisa. Então, as empresas aéreas fazem pagamentos operacionais todos os dias para o exterior. Quando o IOF aumenta, agora em julho, né? Ele passa de 0,38 para 3,5, impacta diretamente os nossos custos operacionais. Não é remessa de recurso, investimento, lucro, nada disso. É custo operacional. Saiu de 0,38 para 3,5, aumentou 9 vezes, Yuri. Para você ter uma ideia do impacto, isso representa o arrendamento, ao aluguel dos aviões, das aeronaves, ao arrendamento anual de 40 aviões da Embraer, que poderiam... Esse custo poderia ser para arrendar 40 aeronaves da Embraer para voar no Brasil. Pra você ter uma ideia da dimensão disso, a Aerolíneas Argentina, que voa lá na Argentina, a maior empresa da Argentina, tem uma frota de 80 aviões. Então, é meia empresa aérea argentina só em custo de imposto. Se soma isso, o imposto de renda sobre o leasing dos aviões, que normalmente era 0, vai chegar a 15% em 2027. 15%. Soma o IOF. Se soma isso a reforma tributária, que triplica a carga tributária das empresas aéreas. Ela está em fase de regulamentação, estamos fazendo várias discussões, explicando tudo isso, mas ela, do jeito que ela foi aprovada na largada, ela triplica a carga tributária das empresas aéreas. Tudo isso é um custo que não é como absorver, né? Um custo que precisa necessariamente ser repassado. E aí tem 2 vertentes, preço de passagem e destino. Então, o ponto central para a gente conseguir colocar a classe C dentro dos aviões, viajando pelo país, é a redução de custos das companhias aéreas. Perfeito. E, dentre as opções disponíveis, uma redução, então, dos impostos seria o começo para essa iniciativa. É o que a gente quer fazer essa discussão de custo, porque, Yuri, se o custo de produção é mais baixo, isso gera um ciclo virtuoso. Vou te dar um exemplo, 2 segundos. Lá no começo dos anos 2000, você fez uma série de reformas regulatórias, etc., popularizou o transporte aéreo. Aquilo fez com que o transporte aéreo, a tarifa baixasse muito, o transporte aéreo triplica em 10 anos. Triplica em 10 anos. Naquela época, o transporte aéreo no Brasil crescia a taxas maiores que o transporte aéreo na China. Então, era o maior crescimento proporcional do mundo. Muita gente chama aquilo de a era dourada da aviação. A gente pode ter uma nova era dourada? Sem dúvida. Como a gente está conversando aqui. Tem 100 milhões de brasileiros que estão quase consumindo o transporte aéreo, mas isso depende de custo. E a infraestrutura hoje está melhor do que naquela época, porque o efeito colateral desse crescimento tão grande foi aquele caos aéreo com o aeroporto sem caber a quantidade de passageiros. Isso. A infraestrutura hoje no Brasil é de primeiro mundo, os aeroportos são sempre premiados, as empresas aéreas também, né? No começo do ano, a Gol foi eleita a empresa aérea low cost mais pontual do mundo. Os níveis de pontualidade hoje no Brasil são os mais altos. Estamos batendo recorde de passageiro e batendo recorde de pontualidade e regularidade também. Então, é um nível de operação altíssima, mas que para a gente ter uma nova era dourada,
a gente precisa universalizar o acesso, democratizar de fato. É fazer esse crescimento inclusivo e não um crescimento só baseado em grandes centros, em grandes capitais. O crescimento tem que ser inclusivo, ele tem que ser democrático. Mas para fazer isso, a gente precisa melhorar a viabilidade. Para melhorar a viabilidade, é custo. Não tem outra mágica. E vamos continuar falando das possibilidades de redução de custos, mas eu preciso dar um recado para você, que pode assistir o JR Entrevista na Record News, no Portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Presidente, outra situação complicada nessa questão dos custos operacionais, né, das companhias aéreas, o que torna a passagem até mais cara também, é um alto número de demandas na justiça, né? Inclusive, a ANAC tem dados que o Brasil já é o recordista no mundo. A maior parte, né, da judicialização de questões de voos, né, de problemas, de queixas, é no Brasil. E a gente tem uma parte ínfima dos voos do mundo inteiro, né, desse mercado global, e dominamos o mercado de ações na justiça contra as companhias aéreas. O que está acontecendo? Porque o cidadão também, muitas vezes, tem um serviço precário sendo oferecido para ele, e por isso ele aciona a justiça. A gente tem estudado muito esse assunto. A verdade, Yuri, é que isso virou uma indústria. O grosso das ações judiciais e desse recorde que você tem razão, somos recordistas mundiais em ações judiciais. 95% das ações judiciais contra empresas aéreas no mundo estão no Brasil. E temos o quê? 2% dos voos, talvez? Talvez um pouco menos. Acho que 1,7%, mais ou menos. Na casa de 2%. O que a gente tem visto é que virou uma indústria, já não é mais o passageiro, e você tem toda a razão. Se o passageiro teve algum transtorno e não conseguiu resolver administrativamente, eventualmente cair na justiça, não está em discussão o direito do passageiro em buscar. O que está em discussão, talvez, é essa indústria que se criou em torno do assunto. Muitas vezes a gente percebe que já nem é mais o passageiro, são escritórios e empresas e sites abutres, como é chamado por aí, que compram o direito do passageiro, dá um valor para o passageiro assina uma procuração e aí ele vai atrás da justiça, pega e ele fica com aquele valor, já nem é o passageiro judicializando. E qual é a sugestão da BEAR para mudar isso que está acontecendo hoje sem prejudicar o direito de acesso à justiça do passageiro? Então, a gente tem feito várias discussões, né? Acho que está muito claro que isso virou uma indústria, 95% das ações do mundo estão no Brasil. A gente fez um levantamento, é mais ou menos assim, a gente perguntou para várias empresas internacionais que operam no Brasil. Quantos por cento das suas ações, você opera no mundo inteiro, quantos por cento das suas ações estão no Brasil e no resto? 95, 93, 92, 91. A gente fez um levantamento com as nossas empresas, monitoramos 20 mil operações na América do Sul. E aí com passageiros de todos os lugares, brasileiros, né, todo mundo aqui da região, 20 mil operações. E a gente acompanhou aqueles 20 mil voos, as ações judiciais que foram sendo geradas. A gente achou uma taxa de uma ação judicial para cada 360 brasileiros dentro dos voos e uma ação judicial para cada 7.430 estrangeiros. Então, isso de fato é no mesmo voo. As pessoas decolaram e pousaram no mesmo lugar, o serviço foi o mesmo. Então, isso tudo nos leva a crer que isso virou uma indústria. Isso já não é mais o passageiro. Então, o que a gente tem feito? A gente está fazendo uma discussão com o Judiciário, CNJ, Supremo Tribunal Federal, STJ, no sentido de o que a gente pode fazer para impedir essa litigância predatória, essa litigância empresarial, essa litigância predatória é o nome, não tem outro nome, sem afetar os direitos das pessoas a acessarem a justiça. Não é impedir o direito de alguém, mas é impedir essa indústria que se criou e que, no final das contas, é custo, que se soma aos custos de impostos, que no final do dia vai estar no preço da passagem. Mas o que é diferente na legislação brasileira em relação a de outros países para a gente ter no Brasil esse excesso, digamos assim, de judicialização? Mais de 80% dos pedidos estão relacionados a dano moral. Então, o passageiro foi transportado, e aí é importante, né? Por exemplo, atraso ou cancelamento, ou o voo ia pousar num destino, acaba por mau tempo pousando em outro destino. Tudo isso gera um atraso ou cancelamento do voo por alguma questão de segurança. E aí, Yuri, é importante isso, né? A coisa mais importante do setor aéreo é segurança. É todo mundo obcecado por segurança, não vai haver nenhum tipo de operação que coloque as pessoas em risco. Então, muitas vezes você vai pousar, mau tempo,
Não consegue pousar, espera um pouco, o tempo não melhora, o aeroporto está fechado, pousa num outro destino. Depois traz a pessoa. A pessoa ou esses sites abutres, como eu te expliquei, entra na justiça e pede dano moral. Dizendo que ia ter alguma reunião familiar, que perdeu, ou seja lá o motivo que ele quiser dar, ele pede dano moral. Mais de 80% das condenações se referem ao dano moral. Então, muitas vezes, o motivo que deu causa ao atraso e ao cancelamento, que é preservar a vida das próprias pessoas, foi comprovado, o juiz entende aquilo, mas acaba dando dano moral na ação. Então, e isso virou uma fábrica, estamos batendo recorde esse ano. Todo ano a gente bate recorde de judicialização. Então, uma das sugestões das companhias aéreas é, por exemplo, quando for comprovado que o motivo do atraso, do cancelamento do voo não tenha nada a ver com a operação da companhia, ela não ser condenada por isso. Isso. No final das contas, é seguir um pouco o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a lei da aviação, em que diz basicamente isso que eu te expliquei. Os motivos de segurança, eles são de força maior e eles vêm em primeiro lugar. Não há um dano à prestação do serviço se o que deu causa, aquele atraso, o cancelamento aqui no exemplo, foi por motivo de segurança, foi para preservar vidas. Você imagina um limite de uma situação adversa de condição climática, isso não vai acontecer nunca, a pessoa prefere pousar, porque se não pousar vai ter uma série de ações judiciais. Então, o que a gente tem defendido como tese é que o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele precisa sobressair nesse aspecto, porque a questão de segurança ela é a mais importante na prestação de serviço, mais até do que pousar no horário. Então, o que deu causa àquilo? Motivos alheios à companhia aérea, eventualmente, está acontecendo muito no Brasil, a gente está pousando, decolando, uma ave entra no motor, né? A gente chama isso de bird strike, uma ingestão de ave dentro do motor. Aquilo gera uma questão de segurança, você tem que estar decolando, você tem que voltar, você não vai seguir com o motor danificado. Aquilo gera um atraso. Aquilo gera uma enxurrada de ações na justiça. Então, o que a gente defende, em suma, é que olhe para o Código Brasileiro de Aeronáutica antes de olhar para o Código de Defesa do Consumidor, para que considere esses motivos de segurança anteriores. Né? Você precisa primeiro olhar o motivo e, em sendo um motivo alheio, um motivo de segurança, um motivo de preservar vidas, que isso não dê causa a dano moral, a ação judicial ou qualquer coisa. Não há dano na prestação de serviço quando a causa daquilo foi preservar a vida da pessoa. No final das contas, é essa a tese. Perfeito. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente continua a falar sobre como melhorar o serviço, tornar as passagens mais baratas e colocar mais brasileiros voando de avião. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o presidente da ABAR, Juliano Noman. Presidente, temos uma meta até 2030 de 140 milhões de passageiros em um ano voando, né, nos voos nacionais ou internacionais. Perfeito. Esse ano chegamos ao recorde de 120 milhões. Como chegar lá a esses 140 milhões? Quais são os grandes desafios, além dos custos que debatemos no primeiro bloco? Acho que a agenda está dada, está na mesa. A gente tem uma oportunidade única aqui, Yuri, de fazer um crescimento robusto, um crescimento inclusivo. Como eu falei, uma segunda era dourada da aviação brasileira, não tenho dúvida. Precisamos atacar essa agenda de custo, judicialização, imposto, tudo isso que a gente já falou. A gente precisa, de fato, entender como é que a gente quer essa questão comercial. Se a gente quer ter mais opções para os passageiros, que eles tenham 4, 5 opções de passagem e 4, 5 opções de companhia, se a gente vai deixar esse mercado aberto ou se a gente vai fechar, mas com o mercado mais aberto, com o passageiro tendo mais opções, com uma agenda de custo bem endereçada, em que a gente trate esses aumentos de custo que estão aí no radar, é uma meta muito factível. Não tenho dúvida que a gente está no momento de gerar uma nova era dourada na aviação brasileira. O mercado da aviação ele é tradicionalmente desafiador no mundo inteiro. A maior companhia aérea dos Estados Unidos, por exemplo, faliu. Nós temos aqui as grandes companhias aéreas do Brasil dos anos 70, 80, 90. Nenhuma mais está aí para contar a história. Perfeito. E as 3 maiores operadoras hoje estão mal das pernas financeiramente. Perfeito. O que está acontecendo? As 3 que estão aqui, a Latam foi a primeira, já passou por um processo de recuperação judicial. Saiu. Depois a Gol saiu esse ano e agora a Azul está no meio de um processo. A gente tem, de fato, um desafio estrutural. Porque, como você falou, se todas as empresas impreterivelmente estão mal das pernas, daí não é uma questão empresarial e individual de cada empresa.
é uma questão estrutural. E é essa questão que a gente tem tratado. Como a gente lida, como a gente produz um setor aéreo, como a gente planeja frota, como a gente planeja custo, como a gente planeja destino, sendo que 60% dos nossos custos é em dólar e nossa receita é basicamente em real. Então a gente tem um descasamento entre dólar e real nessa história, custo em dólar, receita em real. Como que a gente faz com o aumento de carga tributária, de imposto e etc., que aumenta custo e aí torna mais desafiador ainda. Então, como a gente planeja uma frota para daqui 15 anos, você vai trazer um avião de arrendamento, normalmente você faz um arrendamento de 15 anos. Como você planeja uma frota? Vamos trazer 10 aviões ou vamos trazer 50 aeronaves? Tudo isso depende de clareza do que vai acontecer daqui para frente. Mas, mais uma vez, Yuri, o setor é confiante e o planejamento está posto na mesa. A agenda está dada, a gente tem discutido isso com o Parlamento e com o Poder Executivo, inclusive com o Judiciário na questão da judicialização. Eu costumo dizer assim, a oportunidade está na mesa porque não tem uma solução que ninguém sabe qual é. As opções estão na mesa. Se a gente endereçar uma agenda de custo, se a gente endereçar essa agenda regulatória, deixa mais opção para o passageiro, deixa o mercado mais aberto, deixa cada pessoa escolher na hora de voar o que ela quer e qual produto ela quer consumir. Não tenho dúvida que a gente ultrapassa essa meta. E aí eu volto aqui para a gente comemorar os números. Agora, se dependesse das companhias aéreas, até voar em pé, igual no ônibus, segurando assim na barrinha, a gente estaria voando para ficar mais barato, né? Só que por uma questão de segurança, isso também não está em questão. Voar em pé, como já se aventou lá fora, a gente vê isso na internet, por uma questão de segurança é muito desafiador, mas de fato, você tem razão. O setor aéreo é um setor de ciclos. Ou ele gera um ciclo virtuoso, e aí mais passageiro, barateia, dilui custo, e isso gera mais aeronave, que barateia ainda mais e que gera mais passageiros, isso gera um ciclo virtuoso, ou você eventualmente fecha essas alavancas do ciclo virtuoso e transforma num ciclo vicioso, em que as pessoas não planejam crescimento, a oferta não sobe, menos destinos, com menos destino pressiona o preço da passagem, porque você tem menos assentos disponíveis, e aí você gera um ciclo virtuoso, que eu costumo dizer é isso. O setor aéreo responde a ciclos. A gente tem que brigar para que ele seja virtuoso. O senhor foi presidente da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e conhece a regulamentação, a burocracia do setor. Hoje, a gente pode dizer que nessa parte a ANAC ela está trazendo o que as companhias aéreas precisam para conseguir baratear essa passagem, pelo menos no médio prazo? Sim, 100%, perfeitamente. É um trabalho já feito a várias mãos em muitos anos. O atual presidente da ANAC, a nova diretoria, né, o presidente Thiago Farenstein, a nova diretoria, seguem esse caminho, seguem essa trilha. Um dado interessante, só um parênteses, Yuri. A ANAC acabou de ser reeleita mais uma vez para figurar no Grupo 1 da Organização Internacional da Aviação Civil, que é um órgão da ONU que cuida da aviação no mundo inteiro. Então, o Brasil foi reconhecido como um dos 8 países integrantes do Grupo 1. Fomos reeleitos. Então, é uma aviação muito prestigiada e reconhecida pelo alto nível, tanto do corpo técnico de governo, aí no caso a ANAC, quanto pela operação e eficiência. Então, é um trabalho de muitas mãos e que está sendo muito bem feito. Teve uma ação lá atrás, que foi o Voo Simples, né, o programa Voo Simples, que trouxe muita eficiência para o setor. Vou te dar um pequeno exemplo aqui. Lá fora, na Europa, normalmente, quando chega um avião novo, e é dado por regulamento, eles demoram 7 dias para registrar a aeronave. A ANAC, com o programa Voo Simples, mudou algumas normas e algumas alavancas. Esse processo demora 2, 3 horas. Então, para você ver como, do ponto de vista de eficiência operacional, o setor vai muito bem. Estamos mais eficientes que o resto do mundo, muito inclusive. mais, isso eu não tenho dúvida. Não à toa, a gente tem esse reconhecimento internacional e a gente participa do Grupo 1 lá da Organização Internacional, que é um órgão da ONU que cuida da aviação. Então, é um setor que anda muito bem, a ANAC está nesse caminho. O presidente da ANAC tem falado sobre essa questão das bagagens e da tarifa, do direito de escolha e da importância disso gerar eficiência, da eficiência operacional que isso gera, inclusive. Então, do ponto de vista de relação entre empresas aéreas e órgãos reguladores, que está todo mundo buscando construir esse ganha-ganha. Porque com mais passageiro, mais destinos, ganha todo mundo, né? E no futuro próximo, nós temos também muitas mudanças, né, tecnológicas surgindo, inclusive a maneira de voar pode mudar também. Temos aviões que são agora quase drones, já em teste no mundo inteiro, a própria Embraer também já lançando em teste um super drone, né, um veículo elétrico ali, né, que levanta voo sem precisar de um aeroporto. Então, nós
estamos assim na beirada de uma grande revolução nesse setor. Como que as companhias aéreas tradicionais estão se preparando e como é que o senhor vê esse futuro da aviação, se uma coisa vai ligar a outra, conectar, vão ser complementares essas tecnologias no futuro? A discussão sobre, no fim das contas, é uma discussão de transição energética. Tem veículos eletrificados, ainda são veículos pequenos, 3, 4 passageiros, com o alcance de um transporte urbano. Então, ela funciona ali para fazer uma mobilidade urbana, que é esse veículo, a Embraer e outras empresas estão trabalhando, que, sem dúvida nenhuma, é super complementar com a operação aérea, dessa operação da aviação comercial, de destinos maiores, aeronaves maiores, com mais passageiros. Fazendo a comparação hoje para o público conseguir entender, nós temos já nas grandes capitais do Brasil uma conexão ali de quem desce do ônibus na parada e encontra um patinete elétrico para chegar até o trabalho. Mais ou menos isso, uma visão ampla de mais ou menos isso. Aérea. Você pode desembarcar, por exemplo, em Guarulhos, e aí pega esse veículo. A sigla, ela é uma sigla não muito amigável, chama eVTOL, né? Mas você pega esse veículo eletrificado, que parece um super drone, e pode parar lá em Alphaville, por exemplo, faz essa mobilidade. O veículo elétrico, ele tem menos ruído, então ele é mais amigável ao meio ambiente, não queima combustível, etc. Então, tudo isso está acontecendo. Para as empresas aéreas comerciais também é uma transição muito grande. A gente está fazendo uma discussão muito grande de combustíveis renováveis, fazendo uma discussão, inclusive, de hidrogênios. É um projeto para um prazo um pouco mais longo, mas eventualmente troca o combustível por aeronaves a hidrogênio. Então é uma discussão muito grande, tem uma revolução para chegar, mas mais uma vez, pensando em crescimento e crescimento inclusivo, o que a gente sempre faz e é nosso dever é atentar as autoridades para o custo e para o custo da transição. Como a gente faz isso sem tirar passageiro e sem tirar destino? A transição tem que acontecer de forma inclusiva e mantendo o crescimento. É o que eu ia perguntar, né? Porque hoje no Brasil a gente já tem biocombustíveis, né, em diversos setores, mas na aviação, o querosene de aviação, não temos a possibilidade de colocar 30% de álcool, 20% de biodiesel, como a gente vê em outras frotas. Como que é essa transição para biocombustíveis ou para combustíveis mais sustentáveis, para o voo emitir menos carbono do que hoje, sem gerar custo extra, se a gente passou aqui a entrevista inteira falando em redução de custos para a gente ter mais voos, mais passageiros, passagens mais em conta para todo mundo. O combustível sustentável de aviação, na sigla em inglês, é SAF. Então, a aviação é cheia de siglas, né? Do combustível sustentável é SAF. A Petrobras agora está iniciando a produção, uma fábrica, certificou a fábrica, está começando a ofertar o produto. É uma transição, eu acho, no final das contas, ela é necessária. Mas qual o problema no final do dia? Custo. O custo, para você ter uma ideia, Yuri, hoje, o SAF, quando a gente olha para o que já tem no mundo de iniciativa, ele tende a ser de 3 a 5 vezes mais caro do que o atual combustível de aviação. E o combustível de aviação é o que eu te falei, 35% do custo da empresa aérea. E esse combustível sustentável, ele está hoje, as estimativas falam entre 3 e 5 vezes o preço do combustível. Então, você imagina o impacto em custo que isso pode causar. Eu achei que o senhor ia falar entre 3 e 5% mais caro e já ia ser um impacto. Né, que não era um impacto desprezível se a gente pensa em deixar cada vez mais barata a operação, né, como um todo. É de 3 a 5 vezes o valor do combustível. E aí, claro que os compromissos internacionais de descarbonização e de redução de emissão, eles constroem uma espécie de uma escadinha, né? Para você ir colocando isso aos poucos. A gente está conversando com o governo, a ideia é que a gente faça isso da forma que a transição aconteça da forma menos custosa possível, mas é mais um desafio adicional, porque o que está posto hoje é que ele vai custar de 3 a 5 vezes mais caro do que o QAV, que já é o nosso grande vilão de custo. E a possibilidade de um avião elétrico, como a gente vê a frota de carros, né, se transformando em carros elétricos, os antigos carros a combustão, o avião, isso não seria possível também? Do ponto de vista de tecnologia, de bateria, que é o que se tem hoje, é possível para esses pequenos veículos de mobilidade urbana, até 4 passageiros, 5 no máximo. Ainda precisa haver uma evolução tecnológica do ponto de vista de eletrificação. O que a aviação a aviação comercial está caminhando é para o combustível ser um combustível sustentável e aí mais para frente pensa-se numa transição para hidrogênio. E aí troca de fato a forma de propulsão para hidrogênio. Mas a eletrificação é para uma limitação tecnológica da bateria, basicamente ela precisa gerar uma carga, uma eficiência energética, uma energia
que hoje a tecnologia não permitiria para os grandes aviões. Quem sabe no futuro, Quem então. sabe no futuro. Presidente, muito obrigado pela entrevista e pela participação aqui com a gente. É um prazer, muito obrigado. E obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.